Repercutiu imediatamente, e aí o vice-presidente da época, Hamilton Mourão, falou, agora ele é senador da República, né? Ele fez um discurso no plenário do Senado que repercutiu muito, inclusive o PSOL agora pediu para a Procuradoria-Geral da República se interessar pelo discurso dele, que o pessoal entende ali que o Mourão passou do ponto. Vamos ver o que ele falou exatamente ao VT Mourão, o Showa. Lamentavelmente, nosso país vive uma situação de não normalidade. E se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida que nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões deflagrada hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de protesto contra o estado de coisas que, até 2016, tinha se instalado no Brasil sob a tutela da corrupção e hoje, lamentavelmente, sob o arbítrio da nossa Suprema Corte. Desde os recursos sobre o resultado das eleições, cabíveis na forma da lei, até as manifestações, incluindo propositadamente outras apurações, como cartão de vacina, 8 de janeiro, etc., tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não esconde o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. Penso que temos que nos reunir e publicamente, e enfatizo isso, denunciar esse ato, para nos afastar claramente de qualquer postura que seja radical, de ruptura, mas temos que repudiar os fatos que estão ocorrendo. Nenhuma, e aqui eu deixo claro, nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Acredito que temos que estar articulados. E aqui conclamo a todos que, por meio de palestras, entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade e que cobre de forma pacífica e dentro da lei esses arbítrios que o STF vem cometendo. Que, na verdade, lamentavelmente, a Suprema Corte se torna instrumento das oligarquias regionais que querem subjugar o país ao seu jogo de corrupção, e no qual o Partido dos Trabalhadores, com todo o seu histrionismo, não passa de uma fachada para que os verdadeiros donos do poder façam o que querem e bem entendem. Guilherme Amado. Não, eu pedi para comentar porque não dá para passar despercebido o sotaque fake gaúcho dele. Porque o Hamilton Mourão, ele nasceu em Porto Alegre, sim, mas ele se muda para o Rio, faz carreira no Rio,
e tem sotaque de carioca. Isso qualquer pessoa, não dá a busca no Google agora não, senão vai ter que sair do programa, mas depois é só jogar no Google e ver que ele sempre falou com sotaque de carioca. Quando ele decidiu se candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Sul, ele muda o discurso e passa a falar como gaúcho, como tá falando aí, Precisa né? aprimorar. E mal, né? E mal ainda por cima. Precisa aprimorar esse sotaque gaúcho. Ô, Bosco, eu vou passar para você, trazendo um elemento novo, que o PSOL apresentou uma ação contra Mourão por incitar resistência de militares à Polícia Federal. Importante também essa ação do PSOL, né? Olha, essa parte do discurso que a gente exibiu aqui já é grave. Mas tem uma parte que ficou de fora que é mais grave ainda. Aqui ele diz o seguinte, ó. Vou ler aqui textualmente. É extremamente preocupante, uma vez que a mera observação da precipitação dos acontecimentos, cada vez mais traumáticos, indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Quer dizer, ele está aqui pregando o golpe, de novo. Na tribuna do Senado. Tribuna do Senado. Em defesa de uma suposta perseguição, ele avança o sinal e diz isso, porque eu entendo que não há outra interpretação para isso, né? Aí ele bota aqui, perseguem-se homens de honra que dedicaram sua vida ao serviço da pátria, ao mesmo tempo que corruptos são aquinhoados com perdão de suas dívidas, referência ao Toffoli, né? As decisões do Toffoli sobre o caso. E a bandidagem que massacra a nossa população está livre nas ruas. Lembrando que agora o Senado está em vias de aprovar o fim da saidinha, se já não aprovou, né? Então, mas o que eu acho aqui, que o pessoal deve ter se pegado muito nesse trecho aqui, né? Porque é uma conclamação a isso. Segundo, que ele fala ao arrepio da lei. Bom, o que está fora da lei aqui é o discurso dele. Porque a lei foi cumprida totalmente. A investigação, a Polícia Federal levou para a Procuradoria levou para a STF, a STF chancelou. Né? E o que foi colhido, não tem como ninguém no país, a não ser o cidadão de má fé, né? Ou uma má fé que seja ditada pela emoção, pelo passionalismo, mas é má fé. Né? Ninguém pode dizer que isso aqui não está absolutamente caracterizado como um golpe. Né? Então, eu quero lembrar, só que ele falou aqui, pediu a justiça militar. Ora, o STM, desde o início dessas investigações, o STM, em notas públicas e entrevistas do seu presidente, que obviamente é militar, disse que o resultado dessas investigações, em caso de pegar militares, eles serão julgados pela justiça civil. Comum. Isso foi anunciado pelo STM. Então aqui ele também cobra com muita ênfase que o comando do Exército haja. Exato. Não é? Agir em que sentido? Invadiu o STF. Tropas na rua? Invadiu o STF? Porque às vezes passa, ele fala do jeitinho ali. Peraí, está pedindo ao Exército que reaja. Não é isso? O Exército, que aliás é outra coisa que eu questiono, mas vai lá que seja, o Exército, como o comandante do Exército, foi avisado da operação. Acompanhou, disse nos textos. Eu queria até saber de que forma acompanhou. O Exército acompanhou, né? De que forma? Foi lá com a Polícia Federal? Porque e foi informado ontem à noite de que hoje teriam essas, né? O que é uma exceção e tanto. Porque abre um precedente. A Câmara estava reclamando da operação nos gabinetes dela. Devia ser avisado o deputado, né? Então, nós ainda temos aí uma demonstração de que o temor com relação aos militares não acabou nesse país. Então, é preciso que isso vá até o fim. Agora, ele fala do Hitler e da demissão que o Hitler fez do seu comandante, né? Então, é hora de lembrar que o Bolsonaro... Tu acha maravilhoso que o Bolsonaro tem uma anotação no papel, outra no celular, ele está com anotações de tudo quanto é forma aí. É essa crise de identidade entre o analógico e o digital. Lembrar que o Bolsonaro demitiu os 3 comandantes do Exército que se recusaram a fazer esse papel que o Braga Neto fez, e que o Heleno fez. Demitiu. Olha, gente, não pode ser naturalizada a demissão
conjunta de 3 comandantes militares. Isso não é uma coisa que se possa naturalizar, não é? Não. Que foram o Edson Pujol, do Exército, o Wilkes Barbosa, da Marinha, e o Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica. E o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, na sequência saiu também. E quem o substituiu? Braga Neto. Pois é. Então, olha o desenho dessa coisa. Braga Neto, Paulo Sérgio, Almir Garnier. Foi essa turma que entrou em O seguida, Paulo né? Sérgio assumiu o comando do Exército na saída do Pujol. Exato. Aí o Azevedo sai e assume o Braga Neto, a defesa. Depois o Braga Neto vai para o Gabinete Civil e o Paulo Sérgio Nogueira assume o Ministério da Defesa. Gente, pelo amor de Deus. Não é? O Braga Neto sai para ser candidato a vice, né? Exatamente. Exatamente. Que, aliás, hoje eles devem se arrepender amargamente desse movimento. Por quê? Se o Braga Neto não tivesse saído do governo, o Braga Neto teria continuado na Casa Civil, que era o que ele era antes. Uhum. O Paulo Sérgio teria continuado no Exército. O Braga Neto teria continuado no Ministério da Defesa, não sim. teria saído para ser candidato a vice, e o Paulo Sérgio teria continuado no comando do Exército. Se fosse o Paulo Sérgio no comando do Exército, pelo que a gente está vendo aí, talvez o Exército teria feito o mesmo que teria dito. A mesma coisa que o Almir Garnier disse. Estamos juntos no golpe, meu amigo. E aí teria Exército e Marinha apoiando o golpe. Deus do céu. E o ministro da Defesa comandando E o isso. ministro da Defesa, que seria o Braga Neto. Nossa Senhora. Né? Só quero falar uma coisinha mais do Mourão. Arrepiante isso que você colocou aí. Eu não tinha feito esse exercício, não. Eu morri horror. Mas veja bem, o Mourão, gente, é um velho conspirador. Ele conspirou no governo Dilma, ele conspirou no governo Temer, né? Ele não conspirou no governo Bolsonaro, porque já era um governo de conspiração e ele é tão conspirador que nem os conspiradores confiavam nele. Ele ficou fora da festa. Os conspiradores, no caso, os bolsonaristas, o próprio Bolsonaro e família, né, não confiavam no Mourão. Você vê o teor conspiratório do Mourão. Né? Então, ele agora dizer... ele ficou fora da festa. Ele não foi chamado para o baile, ele não foi chamado para brincar, né? E outra coisa que eu notei no discurso dele, vocês devem ter notado também, é a ênfase zero. Ele faz um discurso com uma estátua, lê, não tem um tom de indignação naquilo. Portanto, aquele é um discurso... É que ele estava se esforçando para fazer o sotaque gaúcho. Então não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você acha mais? Eu acho que ele quis só fazer um discurso protocolar para a caserna. Pode ser, verdade. Sabe? Porque, normalmente, o discurso, se um militar estivesse sentindo aquilo que ele está sentindo... Se estivesse tão indignado como quis parecer, né? Porque tem militares que estão pensando assim, e se você for conversar com eles, você vai notar a indignação dos caras, porque eles são convictos de que estão certo. O Mourão não passa essa convicção, é um negócio ali, numa manhã vazia do plenário, né? Sim. Uma coisa ali que você teve que... Alguém avisar, olha, tem um discurso do Mourão aí, hein? Aí você vai atrás, não é aquela coisa que aparece pra gente, né? Sim. Então, ele está cumprindo um protocolo aí e certamente se sentindo muito blindado, porque já está na reserva e senador da é República. Senador da República, né? Deixa eu mostrar. Só um último comentário sobre o Mourão. O discurso ali dele, o que ele está defendendo ali é o direito do militar ser golpista. É isso. E isso ele não vai abrir mão. Porque é o DNA dele, né? Ou ele coloca entre o conceito de liberdade dele, de expressão e política, é o conceito de você poder fazer tudo. Sim, que liberdade de expressão se confunde com crime para eles. Senão se confunde, a linha é bem delimitada, né? Eles querem confundir com crime, acusa, né, os órgãos investigadores de estarem levando o Brasil para um caminho autoritário.